pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de conteúdo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e aproveita para curtir esse vídeo para eu saber que ele agregou valor para você. Bom, foi me sugerido um tema lá no meu perfil do Instagram e pediram para eu falar sobre ação renovatória ou renovação compulsória. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá para você mandar suas dúvidas, sugestões. Lá também tem conteúdos exclusivos que estão muito bacanas de você acompanhar. Bom, sem mais delongas, vou iniciar o vídeo e hoje eu vou falar sobre ação renovatória ou renovação compulsória. Bom, vamos começar a contextualizar, a imaginar uma situação para eu conseguir demonstrar o que é esse Instituto de Proteção do Direito, tá? A gente sabe que a maioria dos empreendedores, quando eles vão iniciar uma atividade empresária, eles alugam um lugar para poder começar a exercer essa atividade, tá? Geralmente esses contratos eles são escritos e tem um prazo determinado para poder acabar, né? Tem alguns que podem não ter prazos determinados e alguns deles têm um prazo determinado para acabar. Então, esse contrato de aluguel ele vai se estendendo, o empresário ele vai exercendo a sua atividade, né, naquele ponto empresarial. Se você não sabe o que é ponto empresarial, tem vídeo aqui no canal, tá? Então, ele vai exercendo essa atividade, ele vai conquistando os seus clientes, ele vai traçando estratégias, e aí ele constitui o que a gente chama de fundo de comércio. Então, não vira só aquele ponto empresarial em si, aquele ambiente, aquela loja. Tem tudo que o empresário já investiu naquele local. Tem toda aquela gama de clientes que ele já conquistou. Imagina para você, consumidor, ir num lugar que você já está acostumado a consumir daquele empresário, daquela determinada atividade empresária, tá acostumado a comprar naquele local, e você chega lá e simplesmente o contrato acabou e o empresário teve que sair do nada e você não encontra mais aquela atividade, ou para você, empresário, está exercendo há anos ali aquela atividade e de repente o contrato de locação acaba, o locador não tem interesse de renovar o contrato e aí você tem que deixar tudo para lá e começar a procurar um outro lugar e exercer tudo de novo e conquistar os seus clientes tudo de novo. Imagina o desgaste, imagina a perda aí que o empresário teria. Então, para evitar esse prejuízo, o direito empresarial tem esse mecanismo de proteção, né, digamos assim, que é a ação renovatória ou renovação compulsória. Então, quando que se pode pleitear essa ação? Você tem lá um contrato escrito, com prazo determinado para ele acabar. E aí, quando der o último ano desse contrato, então, vamos dar um exemplo. Eu sou uma empresária, tenho um ponto empresarial que é alugado e o meu contrato termina em dezembro de 2020, tá? Eu tenho 6 primeiros meses do último ano de contrato para poder propor a ação renovatória. Então, se o meu último ano de contrato é esse ano de 2020, vai vencer lá em dezembro de 2020, eu tenho 6 primeiros meses, ou seja, de janeiro até junho de 2020, são 6 primeiros meses desse último ano de contrato para poder propor essa ação, tá? E aí, cumprindo esses requisitos da ação renovatória, o locador ele vai ter que renovar aquele contrato de locação para que o empresário continue aí exercendo a sua atividade. Mas a lei exige para essa ação uma série de requisitos. Quais são esses requisitos? Bom, primeiro vocês já sabem, né? Um contrato escrito e com prazo determinado, senão não justifica ter a ação renovatória, né? Ele tem que ter um prazo ali para acabar, tá? A atividade ali naquele local tem que ser empresária, então por mais que a lei que vai falar sobre a ação renovatória seja a mesma lei de locações, né, que inclusive já falei aqui, que é aquelas locações para fins residenciais, para fins de temporada, enfim. Aqui não, aqui é a mesma lei, só que a atividade realizada naquele local, naquele ponto, tem que ser empresária. O empreendedor ele tem que exercer a mesma atividade durante 3 anos ininterruptos. E a soma dos contratos anteriores ou daquele contrato de locação a soma total tem que completar 5 anos ininterruptos. Aí, cumprindo esses requisitos, ele vai pleitear essa ação renovatória e o locador vai ter que renovar esse contrato, tá? Mas aí você deve estar se perguntando, então o locador não tem nenhuma proteção? E se acontece um fato que não tem como mesmo, é um justo motivo que o locador não renove esse contrato? Bom, pagamento para tudo, tá? Então o locador ele também vai ter a sua proteção. Imagine você que tem ali a locação, o empreendedor paga um valor para o locador e chega um terceiro interessado naquele mesmo local, interessado em alugar aquele local e se ofereça para pagar um valor maior.
Então, pode, nesse caso, o locador falar que não vai renovar porque tem um terceiro ali que está interessado em pagar mais. Obviamente que ele vai querer, né? Mas ele tem que dar o direito de preferência para o empresário. Então, um exemplo, se o empresário paga lá R$1.000 de aluguel e chega um terceiro interessado e quer pagar R$1.500, primeiramente, ele vai chegar para o empreendedor e falar, olha, eu tenho uma promessa de um terceiro de me pagar esse valor. Você tem condições de arcar com isso? Você pode pagar esse mesmo valor? Se o empresário disser que não, porque não tem condições ou porque não é viável, não é interessante, nesse caso, o locador ele vai indenizar o empreendedor e vai ficar com essa proposta mais vantajosa desse terceiro, tá? E aí tudo é avaliado, gente, no caso concreto. Esse terceiro tem que ser o terceiro de boa fé, né? Nada do locador utilizar aí essa desculpa de um terceiro, que na verdade não é um terceiro de boa fé, são de má fé para poder se livrar ali do empresário. Então tudo isso vai ser muito bem observado, tá? Essas relações elas têm que ser pautadas pela boa fé, para que nenhum dos dois tenha prejuízos drásticos, né? Para respeitar tanto essa iniciativa do empreendedor de ter conquistado seus clientes, de ficar anos ali exercendo a atividade e também de proteger o locador no seu devido direito de não renovar. E aí tem outras hipóteses, tá, gente? Que exime o locador dessa obrigação de ter que renovar o contrato de aluguel ainda com a ação renovatória. Quando o poder público solicita aquele local para fazer uma obra, uma reforma ou um tombamento, ou quando o próprio locador vai fazer uma obra que vai deixar aquele ambiente muito vantajoso e o locatário, o empresário, não tem condições de pagar a valorização. Enfim, eu vou deixar esse rol todo aqui embaixo na descrição do vídeo para você acompanhar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas recapitulando aqui, né, resumindo, concluindo aqui o vídeo, se você é um empreendedor, tem um contrato de locação, está exercendo uma atividade, cumpre esses requisitos e você tem ciência que o locador não quer renovar esse contrato, lhe é assegurado esse direito de pleitear a ação renovatória. O locador terá suas defesas, mas se não tiver nenhum justo motivo, você poderá ter o seu contrato renovado e se resguardar aí, tá bom? Um grande beijo, eu espero que eu tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, porque isso me ajuda muito, tá? E de me acompanhar lá também no perfil do Instagram, porque tem muito conteúdo legal aqui. Então, beijo, até o próximo conteúdo.